Olá, bem-vindos a mais um encontro Cor Illumine de estudos do Livro de Ouro de Saint-Germain. Estamos hoje na página 81 do nosso material em PDF. Estamos no capítulo intitulado O Dia de Natal. E ontem nós finalizamos o estudo falando, sobre a ação vibratória, a frequência elevada que nós alcançamos quando estamos em plena conexão com esses seres de luz, inclusive com o ser de luz que há em cada um de nós, com esses mestres que se colocam à disposição para nos auxiliar, nos orientar, nos proteger. E quanto mais conectados, quanto maior o tempo de conexão com a luz, mais nós intensificaremos o nosso processo evolutivo ascensional. Vamos lá então, na continuidade do texto, mais uma vez no Livro de Ouro, é trazida a temática América, esse continente amado, do qual nós fazemos parte, o qual nós tivemos e estamos tendo a grata satisfação de renascer neste momento, de transição planetária, no qual esse continente tem um papel extremamente importante. A espiritualidade há décadas vem trazendo essa informação para a humanidade. Só aqui no Livro de Ouro, é quase 100 anos. Essa informação já nos chega através do Livro de Ouro. E há inúmeras outras obras espiritualistas também trazendo esta mesma informação e indo além, falando sobre a importância desse nosso país, o Brasil, nesse momento de transição planetária, principalmente no pós, assim, quando nós realmente estivermos já adentrando a era da liberdade, esse ciclo de regeneração do planeta Terra. Então vamos lá, vamos ver o que o texto nos traz neste momento do Livro de Ouro. Nós já estamos no finalzinho do livro, Ó América, preciosa joia na coroa, diadema da terra, flor da sabedoria antiga e da luz. Outra vez entrarás no poderio de tua plena floração, apesar de todos os obstáculos aparentes e das manifestações atuais em contrário. Aqui já iniciamos, o texto numa linguagem poética incrível, maravilhosa, linda, retomando alguns conceitos, algumas informações que já nos foram trazidas em outros momentos no Livro de Ouro. Quando aqui no texto nós temos flor da sabedoria antiga, por quê? Vamos retomar isso, Aqui no nosso continente há inúmeros seres, muitos de nós, inclusive, fizemos parte de civilizações antigas, extremamente avançadas, como é o caso de Atlântida e Lemúria, que são as duas civilizações que Saint-Germain traz na trilogia, inclusive aqui no Livro de Ouro. E por isso, é colocado, esse texto parece tão atual, parece que ele foi escrito hoje, mas ele foi escrito há quase 100 anos. E ele fala sobre o poder desse continente, ou seja, o poder desses seres que aqui estão, nessa fase, trazendo toda a sabedoria antiga, a luz que há em si. Então a importância de realmente despertarmos como filhos da luz e como seres sábios que somos. Nós temos a sabedoria divina em nós. Então vamos ativar, trazer à tona esta sabedoria, porque, como o texto aqui nos traz, estamos em plena floração. Então é hora, é agora, de mostrar toda essa beleza, de aflorar a luz, a sabedoria, o amor divino, o poder divino expresso. Por quê? Porque apesar de
todo o caos aparente, né? A gente sabe que é uma realidade, ainda é uma realidade da nossa humanidade viver esse caos, mas é uma realidade ilusória, porque ela não está vinculada às criações da presença eu sou, né? Ela está muito vinculada ainda ao lado inferior, às manifestações inferiores humanas. No entanto, isso é aparente, essa condição, né, esse contexto, esse cenário de caos que a humanidade vivencia hoje, ele não deve interferir no nosso processo interior, porque é uma realidade aparente, né? Aqui o texto nos traz obstáculos aparentes, então eles são uma criação externa, eles não devem interferir no nosso interior. Vamos lá na continuidade. Dentro de tua alma, poderosa América, está o poder de te libertar da máscara que se aderiu a ti, a máscara do egoísmo e das criações da atividade externa da mente dos seres humanos adormecidos. Assim, alcançarás de novo a plenitude desta luz, que é teu direito de nascença. Então aqui há elementos, né, nas entrelinhas extremamente importantes para a nossa reflexão, né? Essa máscara, né, a analogia da máscara que nós utilizamos, nós enquanto humanidade, né? A gente utiliza uma máscara e essa máscara muitas vezes ela se acomoda tão bem em nós que é como se ela fosse a própria essência de cada um de nós. E não é. Essa máscara, ela adere muitas vezes de forma tão intensa que ela parece o nosso próprio ser. No entanto, é importante que nós tenhamos essa clareza, né? Que nós não precisamos de máscaras. Que essas máscaras, elas vêm muito para satisfazer, né? Elas são utilizadas por nós para satisfazer necessidades ilusórias da realidade externa, né? Do meu entorno, da sociedade. E nós devemos manter em nós, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio processo evolutivo ascensional, a nossa essência. Então, deixar vir à tona o eu interior, e esse eu interior conectado com a presença eu sou. E aqui também no texto, né, fala assim, alcançarás de novo a plenitude dessa luz. Ou seja, né, nós já estivemos envoltos e vivendo essa luz plena, e agora nós estamos resgatando. Então nós já sabemos, na verdade, lá no íntimo, né, lá nos recônditos da minha alma, eu sei o que é essa plenitude da luz. Por isso nós buscamos tanto, né? Nós, enquanto humanidade desperta, porque há ainda uma grande parte, ainda a maior parte, né, da humanidade ainda adormecida. Mas quem já está desperto sente tanta necessidade de reencontro dessa plenitude, porque já vivenciou. Então traz as memórias, mesmo que não sejam memórias que venham à tona de forma consciente, mas no nosso interior existe esses traços, né, que nos levam a compreender que eu quero evoluir, sim, alcançar essa compreensão e esse reconhecimento. Eu quero evoluir de forma ascensional, né? Eu não quero mais permanecer ligada à era kármica. É uma nova era, a era da liberdade. E é essa era da liberdade que é o natural para nós seres humanos criados, né, por esse Deus misericordioso, essa divindade que nos dá o direito de sermos luz, porque nós somos filhos da luz, né? Se somos filhos da luz, nós somos luz.
Isso é um direito de cada um de nós e é um direito de nascença, como traz o texto. Então nós fomos criados livres, né? Nós somos criados luz. É isso que deve vir à tona, então, para o nosso próprio bem. Amados estudantes desta radiação, sejam quais forem as aparências na atividade externa, não deixeis que elas encontrem apoio em vossa consciência, nem tampouco as sugestões de outros no que se refere à América. Mantende-vos serenos em vosso domínio concedido por Deus, conhecendo a verdade, vendo a América livre, governada pelo amor divino e pela justiça, a rede para dentro da qual a força sinistra da terra parecia arrastar a América, encontrará a espada da verdade e da luz, que romperá essa armadilha em todos os sentidos, transformando-a numa sempiterna cruz de liberdade, luz e justiça. Então aqui o texto nos traz, né, a cruz de Malta, que é o símbolo da liberdade. Para nós, né, que temos como tutor o amado mestre Saint Germain. Saint Germain utiliza muito esta simbologia da cruz de Malta no próprio processo de criação, porque quanto mais livres nós formos, maior o nosso poder de criação na luz. E ainda, né, se nós olharmos para esse mundo exterior aparente, né, para o que nos aparenta, ainda nós não conseguimos ver a América desta forma, né? Nós não conseguimos ver a nossa sociedade livre desta forma, imperando a luz e a justiça. No entanto, é importante que nós façamos o exercício, ativando o eu interior e vendo além desse mundo aparente, né? Alcançando a essência. O que há de mais precioso na vida do indivíduo em relação às coisas que ele não pode evitar é fechar os olhos à aparência delas, reconhecer o extraordinário poder da presença eu sou e pô-lo em ação. Então aqui vem para nós mais uma orientação. Quando eu não consigo evitar de olhar, né, com o meu eu inferior e ver a aparência ilusória de determinada situação, então é melhor fechar os olhos. É melhor nesse momento, né, enquanto eu ainda não consigo dar esse passo além de reconhecer e ver, né, com essa visão global, como Saint Germain nos traz em outros momentos no livro. É uma visão muito mais abrangente, vinculada à verdade absoluta de Deus em ação. Quando eu não consigo, é melhor eu fechar os olhos e não olhar para essa aparente ilusão, né? Uma realidade ilusória. Por quê? Porque se eu ficar olhando, né, com essa visão limitada, ilusória, uma realidade, e eu não reconhecer nessa realidade Deus em ação, eu continuarei criando para a minha vida situações que eu não quero mais, né? Vinculados aqui à escravidão, à exploração, à dor, ao sofrimento, às carências das mais variadas espécies, né? E nós não queremos mais o lado inferior humano, né? O lado nefasto da sociedade, né? Nós não queremos mais. Então é melhor não olhar, né? Se eu não consigo ainda identificar a presença de Deus em ação em determinado contexto, a situação, é melhor temporariamente eu não olhar para aquilo. Eu reconhecer que Deus está atuando ali, mesmo que eu não tenha a visão global. Então vamos lá, na continuidade vem uma orientação, né, preciosa. Não vedes, amados discípulos, como é extremamente ridículo continuar aceitando a aparência que não desejais,
através de sugestão ou de qualquer outro modo, seja ela nacional, estatal, individual, quando possuís o extraordinário privilégio de pôr em atividade a poderosa presença Eu Sou, para corrigir tudo aquilo que pareça ser inferior à perfeição? Então aqui cabe a nós uma reflexão, porque ontem à noite nós tivemos um estudo do Cor Illumine, no qual veio à tona uma questão muito importante, né, com relação à conotação que nós damos às palavras. Aqui Saint-Germain está dizendo que não cabe mais no nosso processo, né, de estudantes desses conhecimentos sagrados aceitar sugestões desse mundo inferior humano projetado no nosso exterior, né? Então colocar em ação, em atividade, a poderosa presença Eu Sou para corrigir tudo que seja inferior à perfeição. Então, tudo que eu identificar ainda no mundo exterior como imperfeito, que eu utilize os comandos, né? Os decretos, para acionar Deus em ação em cada ser humano, em cada situação, em cada condição, em cada local, em cada instituição. E deixar esse olhar de identificar o lado negativo das coisas, né? Assim, quando me chega uma informação, que eu olhe o aspecto positivo dessa informação e não o aspecto negativo. Mas a reflexão que eu quero fazer com vocês nesse momento, aproveitando a oportunidade, até porque hoje se repetiu essa expressão, é com relação à palavra privilégio, né? Dependendo da formação de cada um de nós, né, nós temos conceitos diferentes dessa mesma palavra. Saint-Germain está utilizando a expressão privilégio aqui no Livro de Ouro enquanto algo benéfico a nós e que ainda não foi identificado por outros seres, mas não no sentido excludente, tal qual a palavra privilégio tem. Tá? Porque, por exemplo, para mim, né, eu praticamente não utilizo essa expressão na minha vida. Mas por quê? Porque a palavra privilégio, para mim, na minha história, no meu processo de formação, né, no meu processo de formação profissional também, a palavra privilégio, ela era carregada de uma conotação de que alguém é privilegiado se houver detrimento do outro, né? Então, se privilegia alguém, um outro ser está em detrimento. E não é o caso da conotação trazida aqui no Livro de Ouro, né? Aqui no Livro de Ouro, a expressão privilégio, ela é utilizada para denotar que ainda muitos seres não alcançaram, mas não que eles estão sendo impedidos do alcance. Tá? É importante que nós tenhamos bem claro. Por quê? Porque dependendo, né, que é a mesma questão dos arquétipos. O arquétipo ganha poder, o poder que eu atribuo a ele, né? Claro que existe uma energia coletiva aí, né? Uma memória coletiva da sociedade, da humanidade e tudo mais. No entanto, ganha poder se eu atribuir poder a ele. E mais, né? Não apenas o atribuir o poder, mas qualificar este poder que eu estou atribuindo. Então é importante da mesma forma que as palavras que nós utilizemos, elas façam sentido, né, a cada um de nós. E aqui, no caso do Livro de Ouro, é importante que nós tenhamos essa reflexão, né? O que os mestres estão nos trazendo com essas expressões utilizadas em conexão com Deus em ação, em conexão com a presença, né, com a poderosa presença de Deus em ação. Então vamos lá na continuidade. O hábito da humanidade tem sido sempre ver imperfeição onde nós vemos perfeição. Agora, no reconhecimento da poderosa presença Eu Sou, aceitai plenamente sua perfeição a todas as horas do dia.
Isso não quer dizer que tenhais de permanecer todo o tempo nessa ocupação, mas podeis ao menos afirmar uma vez por hora no estado de vigília: eu aceito a plena atividade de minha poderosa presença, eu sou. Toda vez que pronunciais esta afirmação, estais introduzindo e aumentando poderosamente sua perfeição em vossa atividade externa, visto já estardes usando essa energia. E por que não reconhecerdes incessantemente quem e o que é aquela que estais usando, dando-lhe assim o domínio que ela deseja transferir para vós? Ela quem, né? Ela, a poderosa presença eu sou. Então aqui vem para nós mais uma vez uma orientação. Aqui nesse mesmo capítulo já houve a orientação, né? De pelo menos uma vez ao dia nos recolhermos, interiorizarmos para direcionarmos uma afirmação, né? Ou um decreto, ou um comando, acionando essa presença eu sou que há em nós. Então aqui, né, a orientação é pelo menos uma vez ao dia, né? E aí, aqui no texto, né, nessa parte do texto, já não é nem uma vez ao dia a orientação. Ó, percebem? Podeis ao menos afirmar uma vez por hora. No estado de vigília, eu aceito a plena atividade de minha poderosa presença eu sou, até que possamos internalizar, né, 24 horas essa poderosa presença eu sou, então constantemente. Vamos lá então. Desta maneira, tendes a possibilidade de pôr em movimento este poder invencível em prol da liberdade, proteção e bem-aventurança da América. Não podeis imaginar que extraordinária potência ela pode desenvolver para corrigir situações quando conscientemente posta em ação por um ou mais indivíduos que reconheçam seu invencível poder universal. Aqui há uma reflexão, né, que nós podemos fazer bastante importante. Nós, enquanto seres humanos aqui na materialidade, nós temos um hábito que nem sempre nos é benéfico, né, de quantificar. Nós utilizamos muito desses conceitos matemáticos, estatísticos, né, no nosso dia a dia, e não é ruim utilizá-los, né, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes nós utilizamos de forma equivocada, limitando, utilizando a quantificação para impor limites, né, e nós já entendemos aqui nesse estudo do Livro de Ouro que nós devemos eliminar da nossa vida para o nosso próprio benefício e para benefício do nosso entorno qualquer criação limitante, né? Ou qualquer energia que eu possa absorver e que seja limitadora. Nesse sentido, né, existem estudos que nos trazem, principalmente quando se fala em salto quântico, né, em utilização da física quântica no nosso dia a dia, estudiosos nos trazem números falando, por exemplo, né, eu vou dar só um exemplo, não que seja exatamente esse número, tá? Mas assim, que determinado ser humano, quando consciente dessa presença eu sou, aciona a luz na vida de mais, digamos, 100 pessoas. Eu estou aqui colocando só um número, tá? O número, na verdade, não é esse, é um número um pouco menor, o que os estudos trazem nessa área. Então, quando eu me conecto com essa presença eu sou de forma consciente, eu aciono a luz de outros 100 seres humanos. E aí, se nós fazemos isso uma vez por dia, né, vamos quantificar só para trazer um exemplo.
Se eu faço isso uma vez ao dia, eu aciono a luminosidade de outros 100 seres. Se eu faço isso 5 vezes ao dia, eu aciono a luminosidade de 500 pessoas. Se eu faço isso 10 vezes ao dia, eu aciono diariamente a luminosidade de 1000 pessoas. Não é maravilhoso olhar dessa forma? Não de forma limitadora, né? Porque quando nós olhamos para essas estatísticas de forma limitadora, nós dizemos assim: nossa, mas falta tanto ainda, né? Se um ser humano é capaz de acionar a luminosidade de 100 ou menos, né? Menos, mas assim, de 100 pessoas, quantos nós precisamos, se nós somos quase 8 bilhões de seres humanos encarnados, quanto nós precisamos de seres despertos na luz? E não é assim. Na verdade, não é para nós olharmos para essas estatísticas com esse pensamento limitador, mas com o pensamento potencial, o quanto cada um de nós pode potencializar, seguindo essas orientações, né, desse manual incrível, maravilhoso que é o Livro de Ouro, o quanto nós podemos potencializar a expansão da luz, né, tornar a Terra e aqui, né, a América, esse nosso continente, o Brasil, o nosso país, o quanto nós podemos trazer de luz para essa humanidade, até que realmente a humanidade se transforme, porque é necessário o movimento de nós seres humanos. Não haverá uma responsabilidade terceirizada nesse sentido. A responsabilidade por transformar, né, o planeta Terra, por promover essa frequência mais elevada do planeta Terra para que uma nova sociedade surja aqui e agora, né, é o novo ser humano se manifestando. É uma responsabilidade nossa, nós que aqui estamos. Nós estamos tendo todo o suporte para que isso aconteça, né? Esses seres de luz, esses mestres ascensionados, as hostes angelicais estão nos direcionando todo o amor divino, toda a radiação consciente para que efetivemos neste aqui e agora a transição planetária para uma nova Terra, uma nova sociedade, porque é momento, é agora, né? E essa nova sociedade compreendendo que é a atuação divina, é Deus em ação através desta humanidade, nesta humanidade. Então nós vivenciaremos a felicidade plena. É maravilhoso, isso nos estimula a seguir em frente, não é? Deixai-me agora sugerir-vos que, em lugar de dar ouvidos às constantes lamentações e sugestões de toda classe de atividades destrutivas, gravai na mente que a presença Eu Sou consome e requalifica toda essa energia com liberdade, proteção e perfeição para a América e o mundo inteiro. Muitas vezes nós menosprezamos, né, a nossa condição de seres humanos, dizendo que eu, um indivíduo, posso fazer perante a humanidade. E o Livro de Ouro nos traz essa potencialidade que há em nós. Por quê? Se eu sou Deus em ação e Deus é todo potencial, não há como falhar. A luz de Deus nunca falha. É isso que os mestres nos trazem constantemente. E com isso finalizamos com gratidão e alegria mais um estudo do Livro de Ouro. Um beijo no coração de cada um em um dia iluminado.